Gravada. Está iniciando a nossa gravação. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar com a graça de Deus. Boa noite, Camila. Boa noite, Daiane. Boa noite, Denise. Boa noite, Diego. Boa noite, Elisa. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Jaciene. Boa noite, Júlia. Boa noite, Luana. Boa noite, Maria. E boa noite, Tati. Espero que vocês tenham tido aí um fim de semana na graça de Deus, embora nós tivemos um frio de fim de semana de lascar, né? Tempo chuvoso, um tempo esquisito, mas gosto daquele texto bíblico que diz assim, ó, traga à memória aquilo que te traz esperança, né? O professor Gretz já dizia que aquele que com frequência visita o passado, frequentemente envenena o presente. Então vamos daqui por diante, que o ontem já ficou no túmulo, né? O amanhã está no útero. Vamos nessa então. Na última aula eu havia combinado com vocês que vocês processassem aí uma síntese, ou seja, um resumo do resumo da NR6, e percebi que alguns mandaram lá no meu e-mail. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês entenderam o que fizeram, né? Eu vi lá que mandou a Elisa, a Luana, enfim, teve um pessoal que mandou o seu trabalho lá. Eu gostaria de ouvir o primeiro grupo, o que entendeu daquele trabalho, qual foi a conclusão que, além da escrita, vocês observaram na norma regulamentadora número 6. Quem gostaria de começar primeiro, para a gente já ir resolvendo? Elisa. Elisa levantou as mãos lá. Muito bom, Elisa. Vamos, se você quiser compartilhar o que fez, enfim, chamar seu grupo na conversa, e fica à vontade. Professor, eu acabei fazendo sozinho mesmo, porque a gente até esqueceu de fazer o grupo. Esquecemos de fazer o grupo, eu fiz sozinha. Tinha algum problema? Não, de forma alguma. O importante é que fez. Tá. Bom, eu fiz a síntese sobre a NR6 e... Você pode compartilhar a tela aí ou tá difícil para você, ou Elisa? Nesse aplicativo eu nunca compartilhei. Como que faz? Você tá vendo aí que tem uma setinha no meio aí? Ó, você tem a câmera, o microfoninho e tem uma setinha, né? Uhum. A hora que você clicar nessa setinha tem que compartilhar. Aí você só vê onde está seu arquivo, você consegue. Entendeu? Entendi. Vou achar aqui. Vai lá. Pelo menos vocês já ficam peritos nessa questão de apresentação remota aí. Acho que em setembro, acho que volta as nossas aulas, não, gente? Tá aí. Tá, tem um setembro? Eu acho que tem um soprado, né? Existe um aceno. Existe um aceno, não é uma verdade. Porque se baseia muito assim naquilo que os outros estados estão fazendo. No estado de São Paulo já existe uma discussão. E o nosso termômetro aqui normalmente é a faculdade de Direito, né? A minha filha, ela faz Direito e já houve um aceno da faculdade de Direito para o mês de setembro. Tomara que... Repito, não é uma afirmativa, é um aceno, né? E eu tô doido para esse momento porque eu não aguento mais dar aula remota. Misericórdia. A gente precisa desse relacionamento cara a cara, né? É necessário, né? Você abre primeiro, Elisa, o seu arquivo em PowerPoint, daí você vai lá em compartilhar, deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui, e você vai em área de trabalho, se não me falha a memória, você já vai ver o seu trabalho exposto lá, entendeu? Só clicar nele que ele vai aparecer para todo mundo aqui. Entendi. Eu acho que agora veio aí, já está compartilhando essa tela. Eu acho que está chegando aí. Não chegou só. Aê, garota. Só dá um F5 e sair pro abraço. Tá dando para ver?
Opa, perfeitamente, tá aí, ó. EPI, equipamentos de proteção individual. Diga-se de passagem, eu vi lá no e-mail, ficou muito bom o seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, esse aqui é o título, né? Eu fiz sozinha. Uhum. Vou falar um pouquinho sobre o EPI. Certo. O equipamento de proteção individual, EPI, faz parte da rotina de muitas empresas. Podemos encontrar diversos trabalhadores utilizando nos mais variados setores, como construção civil, indústrias, cozinha industrial, construção naval, laboratórios, hospitais, entre outros, e infinidades de empresas, né, que tem a necessidade de usar, a gente já vai encontrar. Mas você sabe qual a importância do uso de EPI para a segurança do trabalho? Como podemos prevenir os acidentes de trabalho com a utilização correta do EPI? Compreender o papel da NR6 para estabelecer as normas e medidas em relação ao fornecimento do equipamento de proteção individual, direitos e deveres e muito mais. Aí aqui está falando o que é EPI. Uhum. Para a prevenção de acidentes, devemos combater os riscos existentes. Certo? O EPI é uma das medidas de segurança a serem adotadas pelo profissional da segurança do trabalho, dentro das empresas, né, para garantir a proteção individual do trabalho. Isso porque existem diversas medidas de proteção para eliminar ou reduzir os riscos ambientais. O EPI deve ser utilizado quando nenhuma outra medida de proteção solucione a segurança do trabalhador. No caso, é o EPC, né? Uhum. Se nenhuma foi eficaz, por último, a gente implanta o EPI. De acordo com a NR6, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Todos os EPIs só poderão ser colocados à venda com a indicação do certificado de aprovação, que é o CA. Portanto, quando você realizar a compra do seu EPI para o seu colaborador, ou mesmo você, colaborador, que recebeu o EPI da empresa que você trabalha, certifique-se da validade do CA, né, que é muito importante para garantir a qualidade do equipamento e a proteção do usuário. Importante, é proibido comercializar um EPI com o CA vencido. Proibido, isso não pode. Fique atento à validade do CA. Em caso de dúvida, a validade do EPI, né, é só consultar na internet o CA do equipamento. Perfeito. Todas as empresas devem fornecer o EPI para cada trabalhador gratuitamente, isso é muito importante. Mas antes é preciso identificar quais são os equipamentos, né, adequados para exercer as atividades profissionais. A obrigatoriedade dos EPIs, né? Aí aqui fala um pouquinho da obrigatoriedade, né? As responsabilidades do empregador e no último caso, o importante deverá também seguir a NR6, cumprindo e respeitando as normas de segurança para garantir a eficiência do equipamento de proteção ao usuário. As responsabilidades do empregador, né, aqui está falando de todas, é adquirir o equipamento adequado para cada atividade, né, exigir o uso, fornecer somente o que foi aprovado pelo órgão nacional competente, orientar, treinar o trabalhador, né, sobre o uso adequado, muito importante, né, não basta só fornecer o EPI, tem que aplicar o treinamento, né, registrar esse treinamento, ensinar o colaborador a fazer a guarda correta do EPI e a conservação também, muito importante. Substituir imediatamente quando o EPI for danificado, né, e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho quanto a alguma irregularidade observada e registrar, isso é muito importante, esse ponto aqui, ó, registrar o fornecimento ao trabalhador, né, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico para fazer o registro, colher as assinaturas, né, do trabalhador, quando ele, no ato do recebimento, ele vai ter o treinamento de uso e, para segurança da empresa, colher a assinatura de que o colaborador ele recebeu aquele EPI. Perfeito, perfeitíssimo. Agora, as responsabilidades do trabalhador, né, que cabe ao empregado
usar, né, apenas para a finalidade a que se destina. Tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes ganha botina na empresa que trabalha e sai para fazer serviços de bico, serviços externos. Isso é proibido, não pode. O EPI que ele ganhou na empresa, ele tem que usar dentro da empresa, né? Perfeito. Responsabilidade do trabalhador ainda, que é guardar e conservar o EPI que foi fornecido pela empresa, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso do equipamento e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, sejam elas quais for, elas têm que ser cumpridas à risca. Aqui é como identificar, né, os riscos. Primeiro, aqui está falando de como identificar os riscos para fornecer o EPI correto. Aqui está falando também do que de obrigatoriedade da empresa, né? Está elaborando o mapa de risco para estar conhecendo os riscos que tem na empresa, né? Que no caso está o risco físico, químico, biológico, ergonômico e o risco de acidentes. A empresa tem que reconhecer o risco para estar fornecendo o EPI adequado. E para reconhecer o risco, a empresa ela tem que fazer. Passou. Ela tem que. Tem empresas que não são obrigadas a estar implantando o PPRA dentro da empresa, né? Que empresas que têm risco ergonômico e só risco de acidentes não estão dentro da obrigatoriedade de estar elaborando o PPRA, certo, professor? Aí, no caso, entraria a gente entraria em mais leis, aí não é essa a finalidade aqui. Mas quanto ao EPI, para reconhecer o risco, tem que fazer o mapa de risco, está fazendo o levantamento dos riscos na empresa para estar inserindo o EPI adequado. A entrega dos EPIs, né? Todo empregador ele deve documentar a entrega, porque é respaldo para a empresa. Caso venha ter uma ação trabalhista, esses documentos irão salvar a empresa dele, né? Com certeza. Né? E o empregador comprar o EPI, sair distribuindo para os funcionários. É preciso identificar os riscos, analisar, adotar as medidas de proteção adequadas, né? E o uso necessário, que for necessário mesmo. Às vezes, o funcionário está ali robotizado, usando 300 EPIs, mas, na verdade, ele não precisaria estar usando tanto aquilo, porque não foi investigado, analisado corretamente quais riscos tem naquele local. Perfeito. Aqui é um slide de treinamento, que o pessoal recebeu o treinamento, aí ou o técnico de segurança, ou o engenheiro de segurança pode estar aplicando esse treinamento, né? E é um dos quesitos muito importantes, né, antes da entrega do EPI. Aqui fala um pouquinho do treinamento, que prevenir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais é cuidar da saúde dos trabalhadores. O empregador tem o dever de proteger o empregado, quer dizer, o empregador tem o dever de proteger, o empregado tem o dever de utilizar os equipamentos para a sua proteção. De acordo com a NR1, que são as disposições gerais, é função do empregador cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras. Por isso, o treinamento é essencial para a conscientização, né, de todos os colaboradores e a promoção da saúde e segurança do trabalho na empresa. Aí a conclusão, professor, é que os equipamentos de proteção individual são capazes de proteger o trabalhador em diversas situações. Basta compreender o tipo do risco que o usuário está exposto durante a jornada de trabalho. Por isso, é preciso da avaliação de um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, para avaliar a necessidade do uso do EPI ou não. Perfeitíssimo, excelente o seu trabalho, excelente, viu, Elisa? Muito completo, muito objetivo, atendeu exatamente aquilo que eu tinha como expectativa, como objetivo do trabalho aí, certo? Pode descompartilhar, só clicar aí no xizinho aí, na setinha, que ele descompartilha a tela, certo? Ela volta para mim aqui. Aí, garota, certinho. Certinho? Pessoal, todo mundo conseguiu ver a tela que a Elisa
Projetou? Apareceu para vocês? Só para a gente ter um entendimento de todos aí? Acho que apareceu sim, Rogério. Ah, legal, legal. Vocês viram que daqui por diante, quando o Daniel, os outros colegas pedir material para vocês apresentar, é muito tranquilo, né? É só abrir o seu trabalho e ir na setinha aí e clicar em compartilhar, que você consegue compartilhar com a galera. Só toma cuidado para ter algum site seu que é reservado, é privativo, né? Às vezes ele dá uma bobeira, vai compartilhar coisa que é da pessoa. Mas o trabalho ele vai aparecer para todo mundo aí de boa, né? E assim, Elisa, muito técnico o seu trabalho, muito objetivo e ficou muito bem elaborado. Parabéns, viu? Assim como a apresentação também. Dissertou uma ideia construtiva a respeito do assunto e atendeu a contento aqui a nossa expectativa aqui, certo? Depois eu comento mais para a gente fazer um fechamento, mas o seu trabalho está perfeito. Muito bem, vamos ao próximo. E quem é o próximo que gostaria de apresentar? Eu pego por aqui. Vamos ver quem Pode ser a minha equipe, Rogério. Pode ser a sua equipe. Quem que falou? Foi a Luana? A Maria. A Maria. Vamos lá, Maria. Só você ir na setinha aí, abra teu trabalho. Isso aí. Pronto, apareceu a tela do seu computador aqui. Isso aí, já está abrindo aqui. Está aparecendo? Está aparecendo. Certo. Está abrindo aí o PowerPoint. Já está com 100%. Certinho? Certinho. Pode dar um F5 e manda bala. Pessoal, está aparecendo já? Tá. Pessoal, está aparecendo para vocês aí? Tá sim. Muito bom. Então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Antes de dar início à nossa apresentação, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a NR6, ela remete à orientação do uso de EPIs, que são os equipamentos para proteção individual. Porém, a minha equipe, nós optamos por falar também um pouco sobre o EPC, já que o EPI e o EPC, o uso dos dois, eles se complementam. Perfeito. Então, dando início aqui, pode passar o slide, Maria. O que é a NR6, né? A NR6 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que orienta sobre os equipamentos de proteção individual. Estas normas, elas devem ser seguidas por todas as empresas brasileiras, independente do porte ou ramo de atividade, tendo em vista estabelecer regras que sejam claras para que as empresas evitem acidentes e protejam a saúde do seu trabalhador. Pode passar. E nisso nós nos perguntamos, o que pode ser considerado EPI? EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual, ou seja, todo aquele dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador com o objetivo de protegê-lo. Na tela nós temos alguns exemplos de EPIs, como luvas, máscaras, coletes, botas e capacetes. Pode passar. Enquanto o EPI ele remete ao individual, o EPC são os equipamentos para proteção coletiva, que são todos os dispositivos, proteções de máquinas e equipamentos que podem beneficiar a coletividade, ou seja, que protegem mais de uma pessoa naquele ambiente de trabalho, ao mesmo tempo, como por exemplo, corrimão de escadas, as placas de sinalização, como por exemplo do chão molhado, e os extintores. Pode passar. É importante que todo e qualquer EPI ou EPC, seja ele de fabricação nacional ou importado, só pode ser disponibilizado para venda ou até mesmo usado dentro das próprias empresas
se tiver a indicação do certificado de aprovação, né, que é popularmente conhecido como CA. É esse certificado que garante que o EPI ele passou por testes que vai realmente proteger o seu trabalhador. Pode passar. Aqui na tela está a ficha de EPI. Todo e qualquer equipamento de proteção individual, como o Diego disse, deve ter um certificado de aprovação. E quando um trabalhador ele recebe o EPI, é sinal que ele deve ser capacitado quanto ao uso correto e assinar essa ficha com os dados, que é a descrição do EPI, o CA, né, o certificado de aprovação, a data que recebeu e a assinatura do empregado, assinatura dele no caso. Mas, atualmente, também são usadas as fichas de EPI eletrônica, que é o empregado, ele é identificado ao passar o crachá ou a digital em algum leitor. É bem parecido com o processo de registro de ponto. As responsabilidades do empregador quanto ao EPI são fornecer o equipamento adequado de acordo com o risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, e exigir seu uso, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, e também substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. E a responsabilidade do empregado quanto ao EPI também é utilizar o equipamento apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação e também comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Mas e se o trabalhador não quiser usar o EPI? Primeiramente, é necessário tentar todas as formas de conscientização, principalmente com capacitações e campanhas educativas. Pode passar. O que diz a NR6? A empresa é obrigada a fornecer os EPIs aos empregados em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sempre que as medidas de ordem geral não forneçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situação de emergências. Além de fornecer os EPIs, é necessário tentar eliminar os riscos do ambiente de trabalho e investir também nos EPCs, né? Os equipamentos de proteção coletiva são todos os dispositivos, proteções de máquinas e equipamentos que beneficiam a coletividade, ou seja, protege mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E, além disso, o mais importante sobre o uso dos EPIs e dos EPCs é zelar pela saúde e segurança e conscientizar de que eles precisam cuidar da sua saúde e integridade física. E para finalizar, né, com base nessas informações, concluímos que todos os itens citados são de grande importância para a preservação à vida e à saúde, sendo que se houver uma integração correta entre o empregado e o empregador, muitas perdas e danos podem ser evitadas agindo corretamente e trabalhando com segurança. É isso. Show de bola, hein, trio? Que bacana ficou esse trabalho aí. Diego, Maria e Júlia. Muito bom mesmo. Muito tranquila, muito objetiva. A exemplo da Elisa. Foram extremamente criteriosos na pesquisa. Falaram tudo com propriedade. De fato, isso implica que pesquisaram para expor o assunto aí. Parabéns, viu? Atenderam o indicador aqui, já vão lá, tá tranquilo comigo lá, porque fizeram um trabalho muito bacana. É exatamente isso que eu esperava, certo? Que não fosse aquele trabalho gigantesco, mas que fosse um trabalho que trouxesse objetividade e conhecimento. Parabéns mesmo.
E além de que, estou gostando de ver, vocês falam muito bem, né? Eu fico até preocupado aqui, que eu fico, falo, e não escuto nenhuma voz do outro lado lá. Mas hoje eu estou percebendo que vocês são bons de oratórias, falam muito bem. Parabéns aí, certo? Obrigado, Rogério. Pode descompartilhar a tela, por favor. É só clicar no xizinho aí. Isso. Isso aí. Muito bem. Quem que será o próximo grupo? Ai, merda. Nosso Deus. Professor, pode ser o meu, Gabriele. Pode ser. Pode ser, Gabriele. Vamos, Gabriela, Josiane. Vamos lá. Eu só vou compartilhar logo. É a Gabriela, né? Gabriele. Isso. Gabriele, que vai com a Gabriela, é isso? O grupo de vocês? Isso, professor. E a Josiane? E a Jaciene. Gabriela e Jaciene. Tudo bem, a hora que quiser. Gabriela, Gabriela e Josiane. Certinho. A hora... Desculpa, mas como é que faz para compartilhar mesmo? Você tá vendo aí que tem a câmera, né? Tem um microfone e tem uma setinha, não tem? Primeiro você abre seu trabalho, depois você clica nessa setinha de compartilhar, tá? Tá. Isso aí, tá abrindo aqui. Maravilha. Só dá um F5 e ir para cima. Sim, apareceu sim. Vocês viram que é bem tranquilo apresentar por esse programa aqui, gente? Vocês já haviam apresentado para outro orientador assim ou não? Não. Então hoje vocês aprenderam aí por onde vai. E vocês percebem que a hora que vocês estão compartilhando, ele aparece aí também quando tem vídeo, tá? Tem um quadradinho para clicar nele para ele sair o som, senão ele não sai o som, certo? Mas o Gabriel, eu acho que saiu, pode compartilhar novamente. Ah, é ela que saiu. Vamos lá, foi aceita novamente. Vai, ô Gabriela, eu acho que você precisa compartilhar novamente, porque saiu aqui, caiu a sua rede, eu acho. Vamos aguardar a Gabriela. Isso aí, a Gabriela está entrando novamente. Tá aparecendo? Tá abrindo, tá abrindo. Ele demora um pouquinho mesmo. Tá abrindo. É que não tá aparecendo para mim. Só um minutinho que ele vai abrir. Vamos ver. Ele está demorando um pouquinho. Ô Gabi, é só você apertar no abrir a tela do seu slide, que já aparece. Isso. Ah, tá. Aê! Maravilha. Gente, que lerdeza. Dá um F5 agora e vai para cima. Apareceu? Apareceu. Aê, que bonito. Tá bacana, hein? Tô gostando de ver o pessoal aí com as cores aí, muito bem antenados aí na segurança, que legal. Vai lá, Gabriele
e Jaciene. Vamos para cima. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Perfeitamente. Certinho, professor. Nós vamos apresentar a norma regulamentadora, que é a NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. Pode passar, Gabi. As integrantes, né, que é a Gabriela, eu e a Jaciene, e a nossa turma, que é 0008. Então, vamos lá. Eu vou começar esse trabalho apresentando a definição da NR6, que é Equipamento de Proteção Individual, IPI, que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de risco suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Estes equipamentos de proteção individual devem ser utilizados pelos trabalhadores em todas as situações que possam oferecer qualquer tipo de risco físico ou psicológico. Agora eu vou falar o que mudou na NR6. Que é promover a adaptação do IPI detentor de certificado de aprovação para pessoas com deficiência. A Comissão Nacional Tripartite do Ministério do Trabalho chegou à conclusão que pessoas com deficiência necessitam ter suas necessidades específicas atendidas. Afinal de contas, um IPI somente é efetivo se tiver o encaixe ideal e esses indivíduos têm tanto direito quanto qualquer outro de desenvolver suas atividades com segurança. Então, é importante que essa adaptação também para pessoas com deficiência, né? Perfeito. Sejam atendidas, né? Muito bem lembrado. Então, é interessante. Pode passar, Gabi. Boa noite, gente. Agora a gente vai falar das principais regras da NR6. Vejamos agora quais são as principais diretrizes estabelecidas por essa norma regulamentadora. Por equipamento de proteção individual, que é o EPI, tem que ter o certificado de aprovação nesses equipamentos também, que é o CA, a disponibilização dos EPI, recomendações da SESMT e CIPA. No caso de empresas que não obrigadas a constituir o SESMT, é de responsabilidade do empregador escolher os equipamentos de proteção individual de acordo com o risco apresentado. Só que muitas vezes isso não acontece, porque é difícil o empregador que está ali preocupado com o funcionário dele. A maioria das vezes eles se preocupam em ganhar do que com a segurança do próprio funcionário. Pode passar. Perfeito. Muito bem lembrado. Pode passar, Gabi. Às vezes ele dá um release, agora foi. De acordo com a NR6, é de responsabilidade do empregador as seguintes ações quanto ao equipamento de proteção individual. Comprar equipamentos que condiz com o risco do ambiente de trabalho, isso é muito importante, porque às vezes você tem um equipamento, mas ele não é o equipamento ideal para aquele trabalho, então, na verdade, ele não vai resolver nada, às vezes ele acaba até atrapalhando. Perfeito. Exigir que todos os trabalhadores façam uso de EPI. Isso daí é uma regra fundamental, mas que é muito difícil de ser adaptada dentro das empresas, que tem muitos que acham que é frescura, até acontecer o acidente, porque sempre acham que não vai acontecer com você, aí quando acontece, que é onde você lembra do EPI, aí é tarde. Entregar somente equipamentos de proteção aprovados pelo CA, certificado de aprovação. Esse é outro também, que às vezes o empregador vai naquele equipamento que é mais barato, que não tem nem da onde, não sabe nem da onde veio, né? Não tem nenhuma proteção ali aprovada, aí também é um risco para o trabalhador. Treinar e orientar de como usar o EPI e de como guardá-los e conservá-los. Esse é importantíssimo, porque não adianta você ter o EPI nas suas mãos e você não saber usá-lo, e você guardar ele de qualquer jeito, que nem esses protetores de ouvido. Além de você saber, você tem que marcar qual ouvido que você coloca certinho, você ainda tem que saber
como guardar ele, porque senão ele causa uma infecção seríssima no ouvido. Então, são casos de treinamento que você tem que ter. Também tem a substituição de equipamentos danificados ou sem condição de uso. Esses têm que ter o descarte correto. Não pode pegar e jogar em qualquer lixo e jogar de qualquer lugar também. Isso daí, e vendo que ele está com mau uso, você tem que ter, a empresa tem que trocar. Diante que você usou corretamente, e a empresa tem que trocar. Agora, se foi por mau uso seu, a empresa pode cobrar de você aquela substituição. Estabelecer procedimento para manutenção periódica e higienização dos equipamentos. Informar o Ministério do Trabalho e do Emprego qualquer tipo de irregularidade com relação aos equipamentos. Esse aqui já seria, no caso, a questão da empresa, né? Não sei se às vezes a empresa faz, porque muitas das vezes eles não têm nem controle do que é descartado e nem daquilo que está sendo distribuído. Porque às vezes distribui a primeira vez, faz aquela planilha, depois da segunda, terceira vez já nem tem planilha mais, só chegar lá e pegar e tá tudo ok. Isso aí. Registrar as empresas de EPIs aos trabalhadores, adotando fichas, livros ou demais sistemas de controle. Muitos deixam a desejar nessa questão de sistema de controle. Perfeitamente. Pode passar, Gabi? Meninas, quem quer que vai falar? Quer que eu continue? Estamos escutando? Perfeito. Tá. Deu probleminha, desculpa. A NR6 estabelece que, com relação às obrigações dos trabalhadores, devem ser seguidas essas regras. Usar o equipamento somente para a finalidade para o qual ele é indicado. Igual a Elisa falou, muitos trabalhadores, eles usam o IPI em outro local, sendo o local não destinado a usar naquele momento. Então, é importante que o trabalhador ele use o equipamento só para a finalidade para o qual ele é indicado. O trabalhador é responsável por conservar e guardar os equipamentos de forma adequada. Se o equipamento estiver apresentando problemas, o empregador deve informar. Obedecer às determinações quanto ao uso correto de IPI. Agora eu vou falar um pouco sobre os EPIs. No caso, EPI para proteção da cabeça seria o capacete, né? No caso, seria o capacete de segurança contra impactos, né? Capacete de segurança contra choques elétricos, capacete de segurança para proteção do crânio, face, contra os riscos provenientes de fontes geradoras de calor, nos trabalhos de combate ao incêndio. EPI para proteção dos olhos. O óculos, né, seria um deles, que proteção dos olhos, partículas voláteis, luminosidade intensa, radiação infravioleta, radiação infravermelha e respingos de produtos químicos. Um protetor também que poderia ser usado é protetor facial e as máscaras de solda. EPI para os membros superiores, luva. No caso da luva, poderia ser usado agentes abrasivos, né, escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, choques elétricos e agentes térmicos, agentes biológicos, agentes químicos, vibrações e radiações ionizantes. E também tem outros, que é creme protetor, manga, abraçadeira e dedeira. E EPI para proteção auditiva. No caso, o protetor auditivo para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15.
proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora, né? Superiores estabelecidos na NE15 e protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora. EPI para proteção respiratória. No caso, seria o respirador purificador de ar contra poeiras e névoas, né? E fumos. E contra vapores orgânicos ou gases ácidos em ambientes com concentração inferior a 50 BPM. E também contra partículas e gases emanados de produtos químicos. E respirador purificador de ar monotorizado contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. E também tem o respirador de adução de ar, que seria respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para proteção das vias respiratórias e atmosferas com concentração mediante perigosa à vida e saúde em ambientes confinados. E também tem a máscara autônoma, né, que é de circuito aberto ou fechado para proteção de vias respiratórias em atmosferas com concentração mediante perigosa à saúde. E EPI para membros inferiores, sapatos ou botas de segurança, que no caso seria as botas de PVC, né, ou o sapatão de segurança, né. O uso de tênis é proibido em locais e se manuseia produtos corrosivos, e também é proibido o uso de tamancos e sandálias. E também tem o EPI para o corpo inteiro, que seria o macacão de segurança, né, que é contra chamas, e agentes térmicos, respingos de produtos químicos e umidade, operação com uso de água. E também tem o conjunto de segurança, que seria a calça, blusão, ou jaqueta ou paletó. E também tem a vestimenta de corpo inteiro, que seria contra respingos, produtos químicos e a umidade, e operações com água. Obrigada pela atenção de todos. E o que a gente pode concluir sobre isso é que todos os itens citados, né, são de mera importância para a preservação e conservação da educação em relação à saúde, né, e à segurança. Sendo que a segurança no trabalho sempre existe. Se houver uma interação correta entre empregados e empregadores, e até os que trabalham por conta própria tiverem consciência de seus atos, muitas perdas e danos podem ser evitados, né? Agindo corretamente e trabalhando com segurança e noção do que precisam para trabalhos seguros. Que show de bola de trabalho, hein? Que bacana, que bacana. Eu posso ter certeza que diante de tudo que foi exposto até o momento, eu tenho alguns alunos de segurança do trabalho que ficariam com inveja dos níveis que estão surgindo aí, viu? Parabéns, muito bacana o trabalho de vocês também, viu, meninas? Show de bola, parabéns. Mais do que atendido o indicador, mais do que atendido, né? Muito bem. Depois eu comento tudo no final. Quanto à questão das apresentações, eu faço o apanhado geral. Qual que é a próxima equipe agora, por favor? Pode ser a minha, Rogério. Vamos lá, Luana Pimentel dos Santos. Boa noite a todos. Peraí. É a Camila. Pode falar. Você vai compartilhar aí, Luana? Quem que é seu grupo? Vou compartilhar. É você? Eu, a Camila Uhum. e a Gisele. E a Gisele, certo. Tudo bem. Apareceu? Vai aparecer, já está chamando aí. Aí, Camila, pode começar. Obrigada, Luana. Boa noite a todos.
Então, como a Luana acabou de falar, o nosso grupo sou eu, né, Camila, a Gisele e a Luana. Pode passar. Nós vamos falar sobre a norma regulamentadora 6, né, que é a NR6. Eu vou começar explicando sobre a definição. O que é, né, a norma regulamentadora 6? É uma norma que foi criada para regulamentar o uso dos EPI. Todas as empresas são obrigadas a fornecer o mesmo equipamento de proteção para as pessoas que exercem as mesmas funções na empresa. Quais equipamentos? Pode passar, Luana. Quais equipamentos? Cada função precisa de equipamentos específicos para sua execução. Mas existem algumas funções que são diferentes e que usam equipamentos iguais. Um exemplo de EPI muito comum é o capacete, que é usado praticamente em qualquer ambiente de produção ou obras de construção. A empresa é obrigada a fornecer os equipamentos de proteção para os funcionários, sem cobrar nada deles. E antes de começar a usar, os equipamentos precisam passar por uma vistoria para garantir a sua qualidade. Caso a empresa não forneça os equipamentos ou forneça um equipamento defeituoso, ela poderá ser multada ou, dependendo do caso, a paralisação do funcionamento da empresa. Os funcionários também têm responsabilidade. Ele precisa usar o equipamento em tempo integral e, para isso, a empresa precisa fazer uma fiscalização constante para evitar acidentes ou lesões pela falta de uso do equipamento por parte dos funcionários. Agora, quem vai explicar sobre os tipos de EPI é a Gisele. Tipos de equipamentos de proteção individual. Danos físicos. Os equipamentos que protegem contra danos causados por ferimentos físicos são aqueles que protegem o funcionário de sofrer um ferimento ou trauma em decorrência da ação de algo. Um exemplo é o capacete, que protege a cabeça contra impactos. Outro exemplo é o cinto. Quem trabalha como pintor de altitude, por exemplo, o cinto ajuda a prevenir algum dano físico. Químicos e biológicos. Esses equipamentos são aqueles que o funcionário precisa para o exercício da função se expor a um ambiente em que exista algum componente biológico, como um vírus, por exemplo, ou um risco químico, como o veneno. Esses equipamentos são ligados a funções onde o risco é diário no trabalho, como no caso de um pesquisador de energia nuclear. Alguns exemplos desse equipamento químico e biológico são luvas de segurança, óculos de protetor facial, respirador e macacões de segurança. Longo prazo. Eles amenizam danos causados por uma exposição contínua a um ambiente em que seja inevitável os danos a longo prazo. Nesse caso, o equipamento serve para fornecer ao funcionário um ambiente com melhor qualidade de vida, a longo prazo. Um exemplo é os funcionários de aeroporto, em que lidam com manutenção de aviões. Eles usam potentes protetores de ouvido para diminuir o dano auditivo. Agora a Luana vai explicar a parte dela. Bom, aqui a gente trouxe algumas das responsabilidades, tanto da empresa quanto do funcionário. As responsabilidades da empresa são adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, então precisa ser feito um estudo para saber qual que é o risco para que possa fornecer o EPI adequado. Exigir o uso do EPI de acordo com a NR6, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, né? Porque não adianta nada você só dar o EPI, sendo que se não treinar ele de como usar. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, pode ser que aconteça do EPI ser danificado durante o uso do funcionário. Então, quando isso acontecer, a empresa tem que substituir imediatamente. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. O mais comum é o fichas.
E as responsabilidades do empregado são usar utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina, né? Só para exercer a atividade dele dentro da empresa, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador de qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, segundo a norma regulamentadora 6. E agora, sobre a manutenção e troca, cada tipo de EPI tem uma regra diferente referente à sua manutenção ou troca. E essa medida vai depender muito do uso do equipamento e também da função que é exercida pelo funcionário. Por exemplo, no caso dos capacetes, a utilização dura bastante tempo, se não sofrer as batidas na cabeça. Então, não precisa trocar muito rápido. Já outros equipamentos mais sensíveis, como, por exemplo, luvas de um médico, já são classificadas até como descartáveis. Então, só podem ser usadas só uma vez, né? Então, é muito importante que tanto a empresa quanto o funcionário tenham controle sobre a validade de cada EPI, para que evite falhas no momento de realizar a manutenção ou a troca do equipamento. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Excelente aí, viu, o trio? Luana, Camila e Gisele. Parabéns. Novamente um show de apresentação aí. Excelente o trabalho de vocês aí. Muito bom mesmo. Mais uma vez aqui anotando, indicador atendido. Muito bem. Qual o próximo grupo que tem aí para apresentar? Quem está faltando? O professor Marcelo está chegando em casa de serviço, aí eu tenho que esperar ele. Ah, tranquilo. Sem problemas. Eu acho que falta o grupo de vocês. Tem mais algum grupo aí além do Marcelo e Denise? Acho que Denise, se você quiser compartilhar, acho que eu consigo falar aqui pra gente não atrasar a aula. Ô Marcelo, mas se você estiver caminhando, dirigindo, deixa para outro momento. Não. Não tô não, é que eu tô com os dados móveis, tô com medo de acabar os meus dados móveis. Ah, sim, mas não. Acho que dá pra mim, eu não tô dirigindo não, eu tô tranquilo, dá pra mim falar. Essa é a minha preocupação, manda o menino apresentar, daqui a pouco já era acidente, já pensou como é que fica a minha consciência aqui? Vamos lá, então, dupla Denise e Marcelo. Denise e Marcelo. Pode dar um F5 e para cima, senão os dados móveis do Marcelo vão-se embora. Tá, Denise. Perfeito. Tá certo. Boa noite, então, eu e a Denise, a gente fez o trabalho sobre a NR6, que trata sobre os equipamentos de proteção individual. Pode passar, Denise. O que é a NR6, né? É a norma regulamentadora 6, ela trata sobre os equipamentos de proteção individual. Ela estabelece várias obrigações, tanto para o empregador quanto para o empregado, todas com a finalidade de preservar a segurança e o conforto no ambiente de trabalho. É uma norma muito importante, porque ela preserva a qualidade de vida do funcionário, protege ele contra acidentes, isso é muito importante. Pode passar, Denise. A disponibilização do IPI, né? Independente do tipo de risco ao qual o colaborador esteja exposto, segundo essa norma, a empresa é obrigada a fornecer os equipamentos de proteção individual para o colaborador. O fornecimento deve ser gratuito, sem nenhum desconto para o trabalhador. Aqui eu citei alguns exemplos de IPIs, né, que podem ser usados, né, óculos, protetores faciais, máscaras de solda, protetores auditivos, respiradores, purificadores, coletes reflexivos, né, vestimentos, entre outros. Pode passar, Denise.
Então, né, e para o uso adequado desses equipamentos, né, é necessário ter um treinamento, né, instruir os colaboradores sobre a importância do uso correto dos EPIs de maneira mais didática possível, né. Isso fica geralmente a cargo da responsabilidade do setor de segurança do trabalho, né, de instruir, que é uma das maiores dificuldades dessa área, né, da segurança do trabalho, é instruir os colaboradores sobre a importância do uso desses equipamentos para sua segurança, né, para conforto, para exercer a atividade com maior segurança, né, porque geralmente muitos colaboradores não entendem isso, né, ou usam indevidamente o equipamento, não dá a atenção devida, né. Pode passar, Denise. Peraí, Marcelo, não tá indo. Ele demora um pouquinho, Denise. Ele dá um release, que nós chamamos, e já que ele pula. De vez em quando ele dá uma travada mesmo, por conta de velocidade de internet, essa coisa toda, né? Ele demora um pouquinho mesmo. É comum acontecer isso aqui comigo. Pode dar um enter e aguardar um pouquinho que ele vai... Vou dar um clique sobre ele, que ele vai pular já. Me dá. Sabe aqui. Tá todo mundo bravo. O professor não tá indo. Ué, dá um clique com o mouse bem em cima do centro aí dessa figura aí, vai. Pode clicar. Pronto. Foi. Agora... Boa noite a todos. Eu vou falar aqui sobre a fiscalização. A fiscalização é a responsabilidade do empregador. Fiscalizar o uso correto de EPIs. O EPIs tem que ser uso contínuo e o empregador tem que fazer a manutenção dos EPIs diariamente, aplicando penalidade se necessário. Ele vai demorar mais um pouquinho. Pode dar um clique em qualquer figura aí que ele... Já que ele dá um release, ele pula. Varia muito assim com a... Aí... Terminou? Acho que agora vocês... Perfeito, perfeito. Terminaram aí. Ficou alguém, gente, sem apresentar? Tem algum grupo ainda com apresentação pendente aí ou ainda ficou por entregar? Tem, né? Tem alguns grupos, tem um grupo ainda que eu acho que ainda não apresentou. Na próxima eu vou pedir para que vocês apresentem. Muito bem. Deixa eu fazer um comentário geral a respeito das apresentações. Muito assim, contente com aquilo que eu vi. Com domínio, com profundidade nas pesquisas. Teve grupo que exploraram ainda mais a respeito dos EPIs especificamente falando, né?
Muito bacana aí a forma com que vocês trabalharam. Não sabia que vocês falavam tão bem assim. Acho que teve um professor que falou que vocês apresentavam bem. Não lembro agora se é o Carlos ou se é o Rodrigo. Um dos dois me orientou nesse sentido. E hoje eu percebi que vocês mandam bem mesmo em apresentação. O que é muito importante considerar diante de tudo isso que vocês colocaram? O que de prático a gente precisa aprender? Primeiro, um ponto que eu vou levar em consideração, o que deixa eu ver quem que falou em primeiro lugar, foi a Elisa. A Elisa colocou que muitas das vezes é um assunto sem as pessoas não dão importância, né? O que não é dar importância para esse assunto? É achar que vai ser uma situação a mais na empresa, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aonde é que isso vai terminar. Deixa eu só buscar a minha tela aqui agora, que agora a vez de compartilhar é minha. Obviamente, fazendo aqui a prevenção do nome da empresa, tentando prever, mas aqui nós temos o seguinte cenário, onde é que isso termina? Isso termina aqui, ó, quando não é dada a devida atenção. Não sei se está aparecendo para vocês aí, eu vou aumentar aqui minha tela, e vocês vão observar, está aparecendo aqui o nome do Luiz Fernando, né? Luiz Fernando é uma figura muito conhecida das perícias judiciais. Quem já o confrontou sabe do que eu estou falando. Não dá mole para empresa nenhuma. E esta aqui é uma empresa que está sendo periciada, ou seja, houve uma reclamação trabalhista, e o problema aqui que normalmente eu vejo dentro das perícias estão justamente elencadas na questão do pagamento do adicional de insalubridade, visto que as empresas fazem exatamente isso que a Jaciene colocou, que vocês colocaram aí. Levam a questão na questão do descaso, né? Faz de qualquer maneira. E observe o que esse perito ele considerou aqui na sua inspeção, né? Ele considerou, em primeiro lugar, a periodicidade, ou seja, o prazo com que esses EPIs foram sendo entregues dentro de um período. O que mais que ele levou em consideração? Ele levou em consideração o tipo do EPI e o CA, que vocês colocaram muito bem, da importância do CA. Né? Ninguém dá importância para isso. Mas essa brincadeira aqui, ela culminou na conclusão dele. Né? EPI sem CA, com CA vencido ou incorreto, não é considerado EPI válido. O que é o CA, então? O próprio nome já diz que é o certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho. O que foge disso, salvo disso, não é considerado EPI. E eu já vi empresas ir, por exemplo, numa loja, nada contra, mas, enfim, ir numa loja e comprar o EPI sem o CA para fazer teste. Né? Coloca lá à disposição do empregado esse determinado EPI e acaba que depois respondendo igual esse empregador aqui, ó. O perito ele chegou à conclusão, deixa eu ver onde é que está a conclusão dele aqui, só para nós termos aqui a questão do onde é que ele concluiu. Deixa eu só colocar aqui, né? Se ele tem aqui, normalmente, se aqui foram os quesitos que foram elaborados para esse perito e ele chegou à conclusão lá. Por exemplo, o reclamante recebeu EPIs? O reclamante recebeu alguns EPIs. É o que ele coloca aqui, ó. Opa, vou sair da minha tela, deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Deixa eu sair da minha tela aqui. Isso. O reclamante recebeu alguns EPIs, mas não houve periodicidade nas entregas. Gente, não adianta nada entregar o EPI e não ter esse controle. O que ele está falando a respeito de periodicidade? Qual que é o prazo? De quanto em quanto tempo você
entrega para os trabalhadores o óculos de segurança? De quanto em quanto prazo se entrega o protetor ocular? Mas isso está escrito no NR6, professor? Não, não está escrito. Isso faz parte de estudos a níveis preventivos que levam em consideração que o EPI ele tem prazo de validade. Aonde é que eu encontro mais essa informação? No próprio certificado de aprovação do EPI. Então, uma das demandas dentro de uma perícia é justamente contabilizar essa periodicidade, de quanto em quanto tempo entregou para o trabalhador. Qual é o CA? Esse CA estava em dia? Não estava em dia? Então, esse perito ele levou em consideração essas condições e ele vai aferir, né, a favor deste trabalhador, o adicional de insalubridade. E aqui foi muito bem claro. Conclui o perito que, de acordo com o anexo 1 da NR15, o reclamante ficou exposto ao agente físico ruído sem a devida proteção, caracterizando insalubridade 20% em grau médio. Lascou. Porque se esse trabalhador ele tivesse ali 5 anos atrás trabalhando, esse trabalhador levaria 5 anos retroativos. Lembrando que a insalubridade reflete nas férias, lá no 13º, nas horas extras. Então, é uma burdoada, né? E ele continua ainda. De acordo com o anexo 3 da NR15, portaria papapá, o reclamante elaborou exposto ao agente químico, caracterizando insalubridade em grau médio, 20%, e grau máximo de 40% durante seu pacto laboral. O que ele faz? Ele desconsidera a alíquota menor e aplica a alíquota mais favorável para o trabalhador, que no caso aqui é 40%. Como este trabalhador ele não teve a proteção efetiva, então não tem muito o que se discutir dentro dessa perícia. É chorar e pagar, né? É chorar e pagar. Por conta de quê? Por conta de uma simples atitude que ninguém deu atenção para isso. E pedir a Deus para este trabalhador não adoecer, porque daí nós temos que falar de outra penalidade, que seria o dano moral, né? Justamente por quê? Porque o pessoal não teve o trabalho, e nós, como gestores de empresa, nós temos que estar atento a isso. Controle de periodicidade. Tá, professor, como é que eu faço? Pois eu vou mandar essa tabela aqui para vocês, quer ver? Deixa eu só buscar ela aqui. Só um minuto que eu acho. Vai ficar mais fácil para vocês enxergarem aqui. Como que dá para a gente sobreviver? Como que a gente precisa agir? Tendo gestão. Vou compartilhar com vocês aqui uma planilha que é praticamente possível a gente ter esse controle perto de nós, né? Só um minutinho que ela está abrindo aqui. Demora um pouquinho. Está abrindo aqui para mim, vai abrir aí para vocês também. Eu vou compartilhar essa planilha para que vocês vejam como que deveria ser, por exemplo, o controle de periodicidade de um trabalhador de EPI, para a gente não ter essas dores de cabeça. Isso aqui é o que mais dá dor de cabeça, gente. Por quê? Vocês, como técnicos em administração, vocês estão ligados intimamente, isso não é um atributo tão somente do profissional de segurança. Vai ter empresa que a segurança do trabalho será vocês, né? Então, aqui eu tenho aqui uma planilha, que eu vou aqui fazer um teste nela para vocês verem. Vamos imaginar que nós temos aqui um funcionário por nome de Marcelo de Oliveira. Né? O Marcelo foi admitido ali em 10/2/2019 para a função de, vamos colocar aqui, operador de máquinas. Observe o que essa planilha fez. Ela já destacou. Aqui nós temos a periodicidade de EPIs. Você vai chegar lá na literatura, pesquisar no certificado de aprovação de cada EPI e colocar aqui quantos dias. Na verdade são meses, mas a gente converte por dias. Por exemplo, quanto que a bota de PVC deveria durar, né? Aqui colocaram 180 dias.
Quanto de tempo deveria durar o óculos de segurança? 180 dias. Sapato de segurança? 180. Protetor ocular? 60 dias. A partir da data de admissão do trabalhador, ele já coloca um xizinho para você, aonde é que você precisa fazer a troca. Como é que eu faço a filtragem disso? Vai lá e filtra onde você precisa colocar o seu xizinho, né? Opa. Tá aqui, ó. Onde tem xizinho é o tempo que você precisa conferir se essa luva aqui, ó, né? Ela está com o seu prazo em dia. Então, ele já marca para você, independente da época que você entrar com a ficha de EPI do trabalhador. Vou colocar mais tempo aqui, ó. 10/1/2015. Pronto. Está aí os seus xizinhos aí, aonde é que você tinha que fazer a periodicidade desses EPIs e a troca. Ó. Então, isso é uma forma da gente controlar o nosso trabalhador, da gente lembrar, opa, eu tinha que estar nessa data aqui controlando o nosso EPI. Então, essa é uma das formas, para a gente não ter essa dor de cabeça que o perito fez com essa empresa aí, certo? O que mais que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração essa consulta do CA. Deixa eu compartilhar aqui com vocês como que funciona isso. Né? Opa, onde é que está meu CA aqui? A consulta do meu CA aqui. Deixa eu compartilhar com vocês como que funciona isso. Como é que é feito isso na prática? Deixa eu compartilhar minha tela. Veja aí, apareceu para vocês. Ó. Se eu pegar um CA aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, 25.262 e consultar aqui, ó, 25.262. Olha o que ele vai responder para mim. Professor, como é que eu consulto CA de EPI? Basta escrever no Google, consulta CA. Pronto. Observe que você está utilizando um EPI cuja validade já extrapolou. Está escrito aqui, ó, validade 1/6/2020. Ele já marcou aqui, ó. Ele marcou de vermelho para você, dizendo que esse EPI já não deveria. Quando é que eu posso utilizar um EPI com CA vencido? Quando eu ainda o tenho em estoque, certo? Se eu comprei uma grande quantidade aqui desse EPI, eu ainda tenho em estoque, é permitido eu estar utilizando. Fazer compra com CA vencido, isso não é permitido mais, né? Então eu preciso ficar atento, porque ele me diz que esse EPI aqui, ó, venceu há 28 dias. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Na verdade, falta tempo, né, para o pessoal fazer esse controle. Deixa eu pegar aqui um EPI do Vander, aqui, 11.268. 11.268. Nós vamos observar que esse EPI vai estar em dia. Vai, meu filho, roda aí. Ele está rodando para nós aqui. E ele vai chegar à conclusão. Não sei se apareceu para vocês aí, ó. Tá vendo? Vencerá daqui a 1.809 dias. Mas por que esse trabalhador, então, teve o laudo favorável a ele, teve a insalubridade favorável a ele? Porque não houve periodicidade de troca aqui. Dava uma máscara PFF1 aqui em janeiro de 2017, e o fato dele estar lidando com produto químico não deram mais. Ó. Isso aí pesou contra a empresa, e a empresa foi obrigada, então, a pagar um adicional de 40% do seu valor requerido aí no processo trabalhista. O que mais de ponto de vista prático que nós temos que ter? Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Só um minuto, estou voltando aqui na minha tela de origem. Vocês colocaram muito bem aí, né? Que o EPI entregue ao trabalhador, ele precisa partir do princípio que alguém já fez o levantamento desse risco. E esse risco, ele parte exatamente de um documento chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, quem vai fazer a avaliação desses riscos,
ele vai identificar em cada setor ou cada função qual o risco que está presente naquele ambiente de trabalho. A partir disso, ele faz a mensuração do risco, assim como cita a medida de proteção individual. Sendo assim, é pertinente que o gestor ou o profissional de segurança, para facilitar a vida dos seus executores, ele crie um catálogo de EPIs, igual esse daqui, ó, que está aparecendo para vocês. Para fazer o quê? Para facilitar a vida de quem está mexendo com isso. Observe que aqui, ó, nesse catálogo está lá, setor administrativo, qual que foi o EPI recomendado. Eu faço a descrição do EPI, qual que é a indicação dele e qual que é a previsão média de durabilidade, né? Lá na caldeira, fui listando os setores e fui colocando os EPIs que ele precisa utilizar dentro da sua atividade, né? Lá na moagem, o que ele vai precisar. Então, cada setor eu fiz um catálogo de EPIs, porque vocês, como gestores, vocês não têm obrigação técnica de descobrir qual é o EPI necessário para o trabalhador em questão. Isso aí já deve partir de um levantamento de risco e alguém precisa falar para vocês, ó, lá naquela função precisa utilizar esse tipo de proteção aqui. Naquela função não há necessidade. Então é prudente, gente, sempre que vocês trabalharem em empresa, cobrem dos seus gestores um catálogo de EPIs. Por que eu preciso cobrar esse catálogo de EPIs? Justamente para ter certeza que eu estou entregando o EPI para os trabalhadores, né? Esse catálogo vai facilitar a minha vida. É uma forma de eu enxergar qual que é a verdadeira necessidade de proteção aos trabalhadores. Por onde mais que eu posso me orientar? Eu disse para vocês que uma das formas de se orientar é por esse catálogo, que ele já veio, né? Um bom PPRA, ele precisa deixar o empregador na cara do gol, ele precisa levantar as necessidades de proteção. E gostei muito quando vocês foram além, vocês falaram além do EPI, vocês citaram aí os EPCs, porque incrível que pareça, a NR6, ela coloca, né, que o EPI, ele só vai ser colocado quando dentro de alguns critérios em utilização. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, como que ficou isso explícito lá na norma. Está aí compartilhado com vocês. A norma ela vai dizer que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Então ele faz primeira menção aqui se você teve alguma ação de organizar o seu ambiente, de tomar como medidas administrativas, por exemplo, na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Qual que é o segundo critério que ele diz que ele pediu primeiro para levar em consideração? Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Se eu tenho proteção coletiva sendo implantada, então eu descarto o uso do EPI. Aliás, eu vou utilizar o EPI, né? Por quê? Porque a minha proteção coletiva ainda não está efetivamente implantada. Qual a outra forma para eu implantar o EPI? Para atender às situações de emergência. Se eu fiz todo esse processo de tentar organizar meu ambiente de trabalho, de tentar implantar proteção coletiva, ou tentar atender uma situação de emergência e isso não deu certo, aí sim eu implanto de forma definitiva o uso do EPI. Então é dessa forma que vai funcionar. E aqui traz as atribuições, né, as responsabilidades, tanto do empregador quanto do empregado, que é adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Mas como que o empregador, sem conhecimento técnico, ele vai adquirir o EPI ao risco de forma adequada? De acordo com o levantamento do profissional de segurança que fez o seu programa de prevenção de riscos ambientais. Né? Aí eu tenho certeza que eu estou protegendo meu trabalhador de forma efetiva, conforme vocês colocaram aí muito bem. Né? Não adianta comprar um EPI e fornecer um EPI errado para o trabalhador, muito pelo contrário, você está aumentando a potencialidade do risco e da doença.
Exigir seu uso. Ele não está pedindo aqui para o trabalhador usar o EPI. Ele está exigindo, isso é mandatário, né? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional incompetente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, aquele que tem um certificado de aprovação expedido lá pelo Inmetro e pelo Ministério do Trabalho. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. O que isso significa? Orientar constantemente, treinar de tempo em tempo, periodicamente. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização. Isso aqui é uma coisa que ninguém faz. Ó. Essa atribuição aqui, ela não está elencada na responsabilidade do trabalhador. Ela está elencada na responsabilidade do empregador. Portanto, lavar o sapato dos trabalhadores, engraxar o sapato dos trabalhadores, limpar os protetores de ouvido, não está explícito aqui que seja uma responsabilidade do trabalhador, mas sim do empregador. Está claro aqui, ó. Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, igual essa aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ó. Fiquem tranquilos que depois eu vou compartilhar todo esse material aí com vocês, modo que vocês tenham aí um acervo para quando for trabalhar, né? Já tem aí um material em mãos aí. Deixa eu ver onde é que está a minha ficha de EPI. Onde que o Roger salvou a ficha de EPI? Deixa só um minuto aqui. Ué, rapaz, será que eu perdi minha ficha de EPI? Não é possível um negócio desse. Eu só estou com ficha de inspeção de EPIs aqui. Deixa eu ver. Não é possível que eu não salvei minha ficha de EPI. Mas eu abro uma aqui rapidinha para vocês verem. Ficha de EPIs. Só para eu chamar a atenção de alguns pontos aqui nela. Só um minutinho. Me dá um time aí que eu errei a mão. Eu fiz a ficha de EPI e acabei salvando em algum lugar aí que não condiz aqui com a nossa base de dados. Não sei onde é que eu enfiei o negócio. É mole um negócio desse? A idade vai chegando, né, Luana? E aí vai acontecendo essas coisas aí. Mas não há de ser nada não. Já acho uma aqui já. Quer ver? Só um minutinho eu mostro para vocês o cuidado que tem que ter com essa ficha aqui. Vou abrir o modelo meu aqui. E já mostro para vocês. Vamos lá. Já estou com ela aberta aqui. Agora sim. Tá? Deixa eu compartilhar minha ficha. Como é que lerdeza eu estou hoje de trabalho? Isso aqui é uma ficha de EPI, viu, gente? Então você identifica o teu funcionário, a função que ele exerce, o setor que ele trabalha, número do registro do trabalhador e a data de admissão. Isso aqui é extremamente necessário e importante. Por quê? Porque a partir dela nós vamos controlar a nossa periodicidade aqui, ó. Ah, eu tenho aquela planilha lá e diz que na planilha o meu protetor ocular precisa ser trocado de 3 em 3 meses. Então, eu já coloquei aqui que a cada 3 meses nós vamos, ou cada 6 meses, nós vamos fazendo a troca desses protetores aí, ó. Certo? A assinatura do empregado, e precisa ser a assinatura do empregado, não pode o colega assinar por ele. Por quê? Porque no momento da perícia, o que o perito faz? Ele confronta esses documentos, ele chama o empregado, que está entrando com a ação da empresa, e ele pergunta para o empregado, essa assinatura aqui é sua? Então a gente não dá para falsificar. E cuidado, viu, gente, para pular linha. Não pule linha, uma na sequência da outra. Certo? E aqui eu fiz questão de anotar um jaleco, mas jaleco não é EPI. Se ele não tiver o certificado de aprovação, ele não é EPI. Todavia, ele traz proteção para o trabalhador. Então, eu faço questão de colocar isso na ficha de EPI. Eu só não coloco na ficha de EPI ferramentas, né, dispositivos, mas, enfim, aqueles que vão trazer proteção para o trabalhador. Você colhe a assinatura do trabalhador e essa data aqui, ela implica na devolução do EPI.
porque a Jaciene, se não me falha a memória, ela colocou de maneira muito esperta, né, que esse EPI ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Primeiro que ele significa um risco de saúde pública. Pensa uma máscara sendo atirada em qualquer lugar, né? Risco de saúde pública. Imagina um protetor auricular sendo jogado em qualquer lugar. Primeiro que as empresas trabalham com a questão da sustentabilidade. Lembra lá da nossa primeira aula, que nós falávamos a respeito da sustentabilidade ambiental? Então, não dá para sair jogando EPI, até mesmo porque esses EPIs eles demoram muito para fazer composição no meio ambiente, a decomposição, aliás. Então, a outra forma, alguém colocou de maneira muito clara também, que o trabalhador vai fazer mau uso dele. Qual que seria o mau uso? Eu entrego uma botina para o trabalhador e ele vai bater laje com a botina. Então, quando eu tenho esse controle aqui de receber a data que ele vai me devolver e eu vou estar recebendo dele, fica mais fácil, por exemplo, no dia 19/7 de 18, eu entreguei um calçado antiderrapante para o meu trabalhador. Não faz sentido nenhum, no dia 19/8, o trabalhador vir buscar outro calçado. Por quê? Porque eu tenho esse controle em mãos. Eu bato com o olho aqui na ficha, mas espera aí, você recebeu o mês passado, para onde é que você enfiou seu calçado? Ele vai ter que dar uma justificativa, né, plausível, para que eu faça a troca desse calçado aí. Caso contrário, se eu dei toda a orientação, todo o suporte, que suporte é esse? Primeiro, orientar o trabalhador quanto ao uso correto, né? Segundo, condição para o uso correto. Ele tem armário para guardar esse EPI? Então, se eu dei essa condição, é passivo, inclusive, eu descontar esse EPI do trabalhador. Por quê? Porque é ele que está sendo negligente. Qual que é a forma de eu fazer isso? Nesse controle aqui, né? E tem muita gente que tem um procedimento errado de ficar somente na assinatura do empregado. Toda vez que você der um treinamento para ele, a despeito do uso de EPI, colha a assinatura dele. Gente, eu já vi causas trabalhistas terminar em 50 mil, 60 mil, 80 mil, justamente pela negligência de fazer a gestão aí dos seus EPIs. Então, que fique bem claro isso, para que serve a ficha de EPI nesse sentido aí. Então, uma das formas de eu gerenciar seria olhando os riscos, conforme muito bem coloca a Elisa, lá do PPRA. A outra forma é observar os documentos adicionais, e um deles está aqui, ó. Alguém colocou aí de forma muito bacana a respeito de riscos químicos, né? O uso do creme de proteção, como proteger esse trabalhador para a questão de riscos químicos. E risco químico eu preciso estar atento a mais um documento. Por isso que a área administrativa ela é muito burocrática, né, gente? Ela é muito dinâmica e a gente precisa estar atento a tudo. Só pegar um material aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? Um profissional de segurança, quando ele faz um levantamento de risco, ele fica atento a isso tudo, né? E um dos documentos que me dão um norte de que EPI utilizar, às vezes surge essa dúvida, né? Qual o EPI correto para ser utilizado? Eu vou mostrar um documento aqui que vai mostrar isso para vocês, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar isso. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Onde é que está? Está aqui, ó. Esse documento aqui, gente, isso é obrigatório, viu? Toda empresa precisa ter. Manipulou o produto químico, você precisa pedir para o empresário, para quem for o seu fornecedor, esse material aqui, esse documento chamado FISPIC, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. E ele tem diversas utilidades. Primeiro, ele identifica qual é o tipo de produto que a gente está utilizando, para daí ele trazer as informações inerentes às questões necessárias no ambiente de trabalho, principalmente no que diz respeito a medidas de primeiros socorros. O que eu tenho que fazer quando eu tenho um acidente de grande monta no ambiente de trabalho? Quando eu tenho um acidente de intoxicação, por exemplo, como que deve ser o procedimento? O procedimento ele está elencado lá na ficha de EPI do trabalhador. Se tiver um incêndio
como é que nós devemos combater esse incêndio? Embasado nessa ficha de EPI. E se esse produto derramar? Quais são os equipamentos de proteção individual que precisam fazer parte desse contexto? E aqui ele traz toda uma orientação, ó. Usar óculos de segurança contra respingos, luvas de PVC, lavando sempre após o manuseio do produto. Né? Ele vai trazer essa precaução, ele vai trazer essa prevenção. Né? E ele vai falar aqui, ó, a respeito do controle de exposição e proteção individual. Medidas de controle de engenharia. Está vendo que ele prima primeiro para o IPC? Então ele diz aqui, ó, promova a ventilação combinada com exaustão local, se for utilizar o produto com água quente. Ver outras medidas técnicas na seção 7, mas ele traz as orientações de medidas de proteção pessoal. Proteção para os olhos e para a face. Óculos de proteção contra respingos. Proteção da pele. Avental de PVC ou borracha e botas de borracha. Proteção respiratória. Em locais ventilados não é necessário utilizar máscaras respiratórias. Em locais sem ventilação, ou se for utilizar o produto com água quente, usar máscaras respiratórias com filtro para os vapores alcalinos. Proteção das mãos. Luvas de proteção impermeáveis, PVC, polietileno ou neoprene, em atividades de contato direto com o produto. Perigos térmicos. O aumento da temperatura pode liberar vapores alcalinos. Então, gente, ele já traz aqui todo um contexto, por isso que vocês colocaram muito bem, ó. Não é só dando o EPI à torta e direito, você precisa saber qual que é a finalidade dele. Para onde é que nós vamos implantar isso? Quem é que determinou a necessidade dele? Ah, foi o nosso PPRA, e o nosso PPRA já fez uma menção que nós temos produto químico dentro do ambiente de trabalho e nós precisamos, então, fazer essa proteção de acordo com essa necessidade. Então, já houve uma alteração, uma anotação prévia ali, de que alguém está orientando de onde parte esta proteção aí, certo? Um outro ponto importante, deixa eu ver onde é que eu coloquei isso, só para a gente finalizar o nosso discurso aqui. Só um minuto. Criar dentro das empresas uma política de vida útil. Lembra da planilha que eu criei? Normalmente dentro de perícia. Toda perícia que eu participei, o perito pediu uma política de vida útil dos EPIs. Como que ela funciona? Ela funciona dessa maneira aqui, ó. Professor, você vai disponibilizar esse material? A Rejane pergunta lá, quem cria o PPRA para a empresa? Quem determina esse assunto, Rejane, é a NR4, Norma Regulamentadora número 4, chamada SESMIT, né? Vai falar sobre o SESMIT. Então, lá no SESMIT, lá na NR4, está explícito assim, ó. Em primeiro lugar, esse documento deve ser criado pelo SESMIT da empresa, vírgula, por pessoal devidamente qualificado a critério do empregador. Então, a princípio, parte-se da ideia que o PPRA é criado por engenheiro de segurança, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, mas houve aí uma abertura para que o empregador escolha a seu critério, né, qualquer outro profissional, desde que ele confie no trabalho desse profissional, o que costuma dar problema. Por quê? Não é puxar sardinha aqui para a nossa área, mas é alguém que esteja familiarizado com os riscos da empresa. O PPRA, gente, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, dentro de algumas aulas aí eu vou fazer uma demonstração para vocês, ele é de vital e extrema necessidade para a sobrevivência de uma empresa. As empresas estão pagando preços altíssimos em força, em decorrência de não ter este programa implantado dentro do seu empreendimento. Salvo dispositivo legal, que é a NR1, que trouxe aí que algumas empresas de grau de risco 1 e 2 estão desobrigadas de ter esse documento. Nas demais, todas estão obrigadas a terem o PPRA. Por quê? O PPRA ele faz o levantamento dos riscos. Lembra lá quando nós estávamos estudando CIPA, nós falamos do risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes, né? Então, o PPRA ele vai contemplar até o risco biológico. Ele vai fazer a menção desses riscos e vai fazer os indicativos de proteção. Então, é um documento de supra necessidade.
A partir do PPRA, nós vamos entrar no outro programa, que daí é critério médico, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E em cima desses programas, nós vamos criando as medidas de proteção para os trabalhadores. Mas no que diz respeito à questão do EPI, é importante também que as empresas criem aí um programa, deixa eu ver aqui se eu cheguei, isso, um programa de política de vida útil do EPI, né? Aqui tem o nome da empresa, todas as perícias que eu participei, o perito pediu isso, nenhum ficou fora dentro desse contexto, porque ele quer ver qual que é o nível de controle que você tem, né? Então é uma planilha simples, mas, por exemplo, ela vai citando aqui as funções e os EPIs que são necessários para cada função já determinado aqui, né? E aqui você vai marcando aqui. Ele tem uma legenda aqui, que ele vai dizer que E é quando o uso de forma eventual, né? Tá aqui, ó. P, uso permanente. E, uso eventual. Tem EPIs que você não tem que utilizar ele de forma constante. E aqui vai ter a vida útil, 5 anos, indeterminado, 1 ano, 3 meses, determinado, né? 1 ano, 3 meses, 1 semana, né? É uma forma da gente ter um controle também e mostrar para o perito que nós estamos fazendo a nossa parte aí. Política de vida útil dos EPIs é extremamente necessário ter dentro das empresas, certo? O que mais que eu preciso ter como forma de controle? Porque vocês colocaram muito bem para mim aí, que os trabalhadores precisam ser orientados e treinados. Lembra lá da nossa fala que nós colocamos que os trabalhadores precisam ser orientados e a gente precisa dar voz aos trabalhadores? Uma das formas de orientar os trabalhadores seria a aplicação do DDS, Diálogo Diário de Segurança, ou DDS, DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Não importa. Vamos imaginar que esse dia eu tirei para que nós falemos a respeito do óculos de segurança. Você falou, orientou teu trabalhador, corre lá e colhe a assinatura dele. Não deixe isso passar despercebido. Isso se faz necessário. Então, cuidado, gente, para no ambiente de trabalho nós não termos essas dores de cabeça. Comprar os EPIs, importante fazer a manutenção das notas fiscais desses EPIs, isso é extremamente importante na hora da perícia, mas o documento, por via de regra, é ficha de EPI. Ela é sagrada, não percam ela de vista. Quem tem uma ficha de EPI, e detalhe, nunca rasgue esse bendito desse documento, viu? E ele tem prazo de validade indeterminado dentro da empresa. Por quê? Se daqui a 10 anos esse trabalhador lhe adquirir uma doença decorrente à exposição no trabalho, aonde é que está a contraprova que eu protegi meu trabalhador? Está lá na ficha de EPI. Então, sempre cuidado com isso. Correto? Perfeito? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Então, eu vou estar mandando para vocês esse material lá na plataforma da Black, apesar que por aqui também tem como mandar, viu, gente? Se vocês forem em arquivos, eu consigo mandar por aqui esse material para que vocês desenvolvam aí na vida profissional, no seu dia a dia aí, ok? Ficou dúvida, gente, a respeito desse trabalho aí? Tá tranquilo para vocês? Muito bem. Amanhã, certamente, eu vou estar falando dos programas de prevenção de riscos ambientais. Aqueles que ainda não entregaram o seu trabalho, por favor, façam, porque isso está contando como indicador para vocês aqui, certo? Para que vocês concluam essa competência aí com todos os propósitos, indicadores concluídos. Eu acho que nós temos, a partir de amanhã, acho que mais 5 encontros apenas,
e eu já encerro a minha estadia com vocês, né? Não sei, vai ter férias para vocês, ou como é que vai ser tocado alguém chegou a comentar como que vai ser a situação em julho agora, ou vai tocar direto? Alguém tem ideia como foi acordado isso ou não? Então, Rogério, não falaram nada ainda não. Entendi. Mas todavia nós temos aí, acho que se eu não me falha a memória, depois de amanhã, mais 5 encontros para gente finalizar nosso bate-papo aqui, certo? Mas eu vou ter muito prazer em conhecê-los pessoalmente e levar um pé de moleque, né? Porque eu fiquei devendo já aí quase que uma carreta de pé de moleque para a sala aí. Certinho, gente? Então eu acho que com essa nossa visão nós clareamos esse assunto de NR6 e repito novamente, fiquei muito feliz de ver aí a apresentação de vocês, muito produtiva, muito objetiva e com muito discernimento e muita clareza, certo? Eu acho que tá bom por hoje, o que vocês acham? Ou vocês querem mais? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso planejamento aqui. Isso aí. Pessoal, eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês. Olha que bacana, hein? Só faltaram aplaudir aí, não? Não escutei nenhum oi aí. Então, acho que eu vou planejar uma atividade, então, Eu não vou deixar atividade para vocês. Eu acho que o trabalho que vocês fizeram aqui ficou muito bacana. Só vou deixar para aqueles que não terminaram, que terminem e que me enviem, que me façam a apresentação de modo que eu avalie o indicador de vocês. Correto, pessoal? Nós finalizamos então o assunto de NR6, proteção individual. Amanhã certamente falaremos dos outros programas existentes, PPRA, PCMSO e AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Poucas empresas estão atentas a isso, e isso vai dar muito pano para manga, principalmente agora no advento de e-social, onde as informações são cobradas com todo rigor. Como nós já temos aí um calendário, né, na cara do gol aí para cumprimento de e-social, nós temos que estar atento com esses dispositivos normativos aí, né? E a NR7, a NR17 é uma delas, né? NR7 ela passou por profundas transformações, que é exatamente o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A Denise, se não me falha a memória, né, que fez a pergunta. Isso. Deixa eu ver aqui se foi a Denise. A Rejane, que perguntou quem cria o PPRA. Quem cria o PPRA é o técnico de segurança ou engenheiro, né? Ou a critério do empregador. Já o PCMSO, quem cria esse tipo de documento é apenas o médico do trabalho. Outro profissional não poderá fazer nenhuma intervenção nele. Por quê? A partir do momento, as coisas funcionam dessa maneira, né? A partir do momento que eu encontro risco, eu já tenho obrigação de proteger o trabalhador. Aí nós aplicamos os conceitos que a gente viu essa noite a despeito do NR6. Mas existe um outro controle que é necessário também. Que controle é esse? É o controle biológico. E a respeito do controle biológico, quem faz essa previsão é o médico do trabalho dentro do PCMSO. Exemplo, encontramos aí o ruído lá no PPRA. Qual que é a medida de proteção? Você não tem como a gente enclausurar esse ruído, né? Segregar a máquina que está produzindo o ruído. Então, nós vamos aplicar no trabalhador o protetor auricular. Aplicamos o protetor auricular, agora é momento de fazer um monitoramento biológico para ver se isso está dando certo. Aí o médico do trabalho, a partir do PCMSO, ele faz o pedido de um exame complementar chamado audiometria. É no exame audiométrico que ele vai perceber se esse trabalhador está tendo alteração. É assim que funciona. Correto, meus amigos? Então deixa eu fazer uma chamada aqui, que eu já estava passando por morto nesse sentido. Só um minutinho, que eu farei chamada aqui. Só um minutinho. Deixa eu buscar aqui o nosso sistema.
Deixa eu buscar aqui já. Gente, aqui tá tão frio que eu não tô sentindo meu pé. Qualquer dia desse eu vou dar aula deitado lá na cama. Pensou que massa? Porque o negócio aqui tá tenso, viu? Tá na hora de tomar aquele chocolate quente, né? E ver que... Vamos lá. Já estou abrindo aqui a turma. Daniel Calafiore tá firminho com vocês. Tudo bom. Deixa eu só abrir aqui minha chamada, gente. Tá aguardando, só um minutinho. Vamos lá. Ana Flávia, Camila Barbosa, Cláudia. Cláudia tá por aí? Daiane. Daiane. Denise. Diego. Ô, Rogério. Oi. A Denise mandou no grupo nosso lá, falando que acho que o computador dela travou. Ah, perfeito, perfeito. O Diego. Eu estou presente. Elisa. Presente. Emerson. Gabriela. Gabriele. Gisele. Gisele aqui. Gisele. Gabriele está presente também. Certo. Isadora. Jaciene. Jennifer. Jordânia. Júlia. A Júlia eu vi que estava aí. Apresentou o trabalho, né? Luana. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Marcelo Aparecido. Marcelo Henrique. Presente. Maria Rita. Presente. Marine. Matheus Henrique. Rejane. Presente. Tatiane. Tati, tá por aí? Presente, estou aqui. E é isso. Gente, quer saber? Uma boa noite para vocês. Vai lá, esquenta aquele chocolate quente, esquenta o pé e tenha uma boa noite aí, porque amanhã começa tudo de novo. Certinho? Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.